Vamos ver a Damares agora passando vergonha ao defender o Eduardo Bolsonaro. Vamos lá. Eduardo lá, eu acho que está havendo uma grande confusão. Eduardo realmente está trabalhando muito pela Majestic, para alguns ditadores no Brasil. Mas o tarifaço, vocês acham que um parlamentar brasileiro teria tanto poder de influenciar um presidente da República como os Estados Unidos para impor a uma outra nação um tarifaço? E se fosse só essa nação, não. O presidente Trump está propondo medidas parecidas com outras nações que se aliaram a ditadores e que foram para o BRICS desafiar uma nova moeda. Então, assim, a questão do tarifaço, atribuir ela a um parlamentar brasileiro, chega a ser ingenuidade de nossa parte. Então, nós vamos entender também que o nosso atual presidente da República tem uma culpa muito grande na questão do tarifaço, e os parlamentares que foram para lá sabem o que vira. Então, eu precisava deixar registrado. Agora, que Eduardo tem um ativismo lá para mostrar quem são os ditadores de toga no Brasil, isso a gente não nega, ele está fazendo, e está fazendo muito bem feito e está tendo frutos. Nós estamos aqui todos sentados e debruçados sobre um tema... Vai, Soraya. Obrigado, Lia Santos. Cujo nome foi dado de crise internacional. Na verdade, não é uma crise internacional. Na verdade, foi uma crise provocada. A crise provocada por um parlamentar brasileiro chamado Eduardo Bolsonaro, que saiu de seu país para atentar contra o Brasil. Somos quase 215 milhões de brasileiros trabalhando todos os dias. Os exportadores produzindo todos os dias. E daí vem uma cadeia toda de transporte, de logística. Nós estamos aqui resolvendo um problema pessoal de uma família. Então, não estamos tratando exatamente disso. Qual seria a solução verdadeira? Primeiro, que essa oposição não ao governo, mas uma oposição ao Brasil, tivesse ido aos Estados Unidos pedir primeiramente para que esse traidor da pátria parasse, mas ele não para. E estamos aqui, o pior de tudo é deparar com brasileiros que exportam, que foram tragicamente atingidos, dando razão. E nós estamos aqui trabalhando para resolver este problema criado, provocado. Dentre todas as medidas que foram tomadas, foi do atual governo buscar novos mercados, se unir com os outros países para salvar a pele daqueles que estão apoiando. Então, o exportador que não teve, que ainda não teve, porque prejuízo já houve, o exportador que ainda não teve prejuízo e conseguiu vender seu produto para outro país, ele está achando tudo bonito, porque não doeu no bolso dele, mas quem foi lá resolver? Essa aqui é só mais uma medida. Então é vergonhoso nós não darmos nomes aos bois. Eu não aguento esse tipo de falácia, isso é mentir para o povo brasileiro. Nós não estamos tratando de uma crise internacional assim, que eclodiu do nada. E lembrar que estão apoiando uma pessoa não liberal. Nós estamos tendo no mundo e no Brasil um equívoco de conceitos, presidente. Os conceitos não correspondem aos atos e aos fatos. Quando tratamos de pessoas conservadoras e, ao mesmo tempo, liberais na economia, nós tratamos do conservadorismo institucional e não de costumes. E os tal conservadores de hoje no Brasil são reacionários, porque tentaram dar um golpe de Estado e continuam tentando. Porque isso é golpe. Apoiando um tal de uma direita
conservador e liberal na economia dos Estados Unidos. Essas atitudes de Donald Trump são atitudes liberais? Meu Deus! Olha, vamos estudar, pelo menos aqui dentro. Por quê? Porque não dá para cobrar das pessoas lá fora que estão nos assistindo e esperam de nós alguma atitude, que saibam tudo sobre liberalismo, sobre política, mas estão sendo manipuladas até hoje, sem parar, com discursos inflamados, cortes indevidos, manipulados, e as pessoas acreditando sim que está tudo certo. Então, presidente, independente, estamos vivendo uma pandemia interna de uma crise. Nós vivemos a pandemia da Covid, algo jamais imaginado por nós na humanidade. Agora, o que jamais foi imaginado por nós dentro desse país é um parlamentar brasileiro sair daqui e ir conspirar contra o nosso país na cara dura, na calada do dia, na calada da noite, tendo que ser. Nós tivemos que gastar dinheiro para enviar nossos parlamentares para limpar as fraldas de um moleque. É um moleque. E, além de tudo, serem os nossos senadores aqui maltratados, porque tentou-se sabotar as agendas dos nossos parlamentares. Limpar as fraldas de um moleque, como disse nossa amiga senadora Margarete Busetti. Então, eu peço para que passemos menos vergonha, que todos votem em favor de uma emergência e que possamos todos nós encontrarmos juntos uma solução. E primeira solução, cortar a internet dessa molecada que não sabe, não tem o que fazer, a não ser que nós tenhamos também a coragem, nesse momento, de caçar esses mandatos desses traidores da nossa pátria. Obrigada, presidente. Confesso a Vossa Excelência aqui, o que disse na antessala é fundamental que nós ocupemos para externarmos, de certa forma, o nosso repúdio. Não há nada sugerível, até em razão desse relatório ter sido apresentado há cerca de 2 meses, que ele não vá a debate pela Câmara Federal. Quando nós sabemos o alcance a milhões de pessoas, a milhões de brasileiros que poderiam ser contemplados com essa iniciativa. E o pior de tudo é que aquele não receio, aquela sua dúvida no tocante às razões e aos porquês, aos móveis que estão impedindo que o Congresso Nacional se pronuncie, são motivos abjetos. Ou seja, é a de se utilizar de um instrumento para fazer pressão ao governo, um governo que deseja definitivamente, porque pensa da mesma forma como todos nós aqui pensamos, de discutir as questões fiscais, mas fazendo, de fato, uma política tributária justa, justiça social, o governo se submetendo a, de certa forma, e me perdoem aos senhores e às senhoras, se o termo possa não ser apropriado, achaques de naturezas inapropriadas, impertinentes e inaceitáveis. É isso aí, meus queridos. Damares passando vergonha. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas
com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.